etc, etc. E do outro lado você tem você querendo dar resultado para a empresa. Machado disse que tratava da cobrança de propina com cerca de 12 fornecedores da Transpetro. Preferia aqueles com quem tinha contato direto, presidente ou dono da empresa, e disse que criou um fundo virtual com dinheiro arrecadado de forma ilícita e mês a mês estabelecia quanto poderia distribuir para os políticos, na forma de doação oficial ou em dinheiro vivo. A cúpula do PMDB era a prioridade. Você tinha um núcleo, que era o núcleo que me colocou na Transpetro, que era o núcleo Renan, Sarney, Jader, Romero e Lobão. Ele disse que grande parte do dinheiro desviado foi entregue ao PMDB. Cerca de um pouco mais de 100 milhões. Segundo Machado, R$ 1,5 milhão foram repassados para a campanha de Gabriel Chalita, à Prefeitura de São Paulo, em 2012, a pedido do presidente em exercício Michel Temer, à época vice-presidente. Eu liguei para o vice Michel Temer, marquei um encontro com ele no aeroporto militar de Brasília, na sala vizinha à sala da presidência, acerca da campanha do Chalita. Eu disse que podia ajudá-lo em 1,5 milhão, mas que depois eu informaria ele a empresa. Telefonei depois a ele informando que essa doação seria feita pelo Diretório Nacional através da empresa Queiroz Galvão. Machado disse ainda que repassou R$ 850 mil para a campanha de Chalita a pedido do senador Waldir Raupp. Temer também é citado por Machado em outra ocasião. Ele contou que ouviu relatos de que o grupo JBS iria fazer, em 2014, uma doação de R$ 40 milhões ao PMDB, a pedido do PT, para abastecer a campanha do partido ao Senado. E citou quem seriam os beneficiados. Doação de 40 milhões. 40 milhões. O senador Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Vital do Rego, Eduardo Braga, Edson Lobão, Waldir Raupp, Roberto Requião e outros. A assessoria do senador Roberto Requião declarou que os gastos para a campanha ao governo do Paraná em 2014 foram declarados e as contas já foram aprovadas pela Justiça Eleitoral do Estado. E segundo Sérgio Machado, a doação aos senadores levou Michel Temer, ligado ao PMDB da Câmara, a reassumir a presidência do partido. Esse apoio financeiro do PT provocou ruído na Câmara e acabou por forçar o presidente Michel Temer a reassumir a presidência do PMDB, visando controlar a destinação de recursos do partido. Sérgio Machado montou um esquema sofisticado para fazer os pagamentos de propina. Os líderes do PMDB, contemplados com os maiores valores, podiam escolher como e onde receberiam a propina que chegava todo mês. Parte era destinada a doações oficiais de campanha. O resto, a maior parte, era entregue em dinheiro vivo. E não era simples administrar tantas exigências. O senador Edson Lobão queria uma parcela maior, sob o argumento de que era ministro de Minas e Energia que controlava a Transpetro e exigia o pagamento em dinheiro vivo, normalmente no Rio de Janeiro. Quem buscava era o filho de Lobão, Márcio. O Lobão teria dito para o senhor que queria receber essas propinas em dinheiro no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, na data certa, naquele horário, conforme a programação que o Márcio tinha, ela era recebida. Não, e nesse encontro que eu tinha com o Márcio, definia nomes, codinomes, horários que seria entregue. O senador Jader Barbalho insistia muito, queria ganhar mais. Segundo Machado, ele recebeu R$ 4,2 mil. Mas o preferido era sempre Renan Calheiros, de acordo com o delator. Nas contas de Machado, Renan foi o PMDBista que mais recebeu dinheiro do esquema, R$ 32 milhões. Ganhava até uma mesada de R$ 300 mil. A partir de 2008, a gente faz aquela reunião no início do ano, programas para o ano, e nós passamos a dar uma contribuição de cerca de R$ 300 mil durante 10, 11 meses. Para o Renan. Para o Renan. Tá. Também é correto dizer que nos anos eleitorais esses valores eram acrescidos por doações.
Machado inventou uma estratégia para disfarçar a movimentação suspeita. Ao entrar no Senado para combinar pagamentos ao senador Romero Jucá, não usava a porta da frente. Eu ia lá, entrava pela garagem, fazia reunião mensal ou bimensal, passava a data, o local, o codinome e de quem ia dar e quem ia receber, entregava ele e ele mandava o portador dele receber. Sérgio Machado disse que ouviu de todos os políticos a mesma história que lhe contou o ex-senador José Sarney. Estava enfrentando dificuldades para manter sua base política e precisava de ajuda financeira. Os pagamentos a Sarney foram feitos de 2006 a 2014. Nós, ao longo desse período, foi distribuído para o Sarney 18.500.000 reais, sendo 2.250 em doações oficiais. Machado disse que um dos repasses de 400 mil reais foi feito ao filho do ex-senador, o atual ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Machado também cita ajuda a políticos do PCdoB e do PT, principalmente em época de eleição. Machado disse que sempre manteve uma relação de proximidade política com o ex-deputado Cândido Vacarezza, que se encontrou com Vacarezza em um hotel em Brasília e disse que poderia ajudar com 500 mil reais por meio de doação oficial ao diretório do PT em São Paulo. Machado também relatou que, em 2010, contactou a Camargo Correia e pediu apoio à campanha da ex-ministra Ideli Salvati, que à época era líder do governo no Senado. O repasse, também por meio de doação oficial, foi no valor de 500 mil reais. O ex-presidente da Transpetro ainda contou que sempre era procurado por Jorge Bittar para solicitar ajuda no período eleitoral. Em 2010, Machado disse que conseguiu intermediar o pagamento de 200 mil reais pela Queiroz Galvão ao diretório do PT do Rio de Janeiro. Machado conta que também foi procurado pelos petistas Edson Santos e Luiz Sérgio e Jandira Fegali do PCdoB, e os ajudou. Eu doei a Jandira, em 2010, 100 mil reais da empresa Queiroz Galvão e ao Luiz Sérgio doei 2 vezes. Em 2010, da empresa Queiroz Galvão, 200 mil e em 2014, da empresa Queiroz Galvão, 200 mil. Edson Santos era um deputado federal pelo Rio de Janeiro, me procurou no início de 2014 se eu podia ajudá-lo numa campanha, a sua campanha, e ajudei com cerca de 142 mil reais da empresa Queiroz Galvão. Machado disse que, embora a palavra propina não fosse dita, os políticos sabiam que não receberiam dele doação de recursos próprios. Eu nunca disse que era propina, mas eu acho que dificilmente alguém no meio político que esteja em atuação, que tenha disputado a eleição, não saiba como é que funciona o sistema. Você nunca fala nesse tipo de doação, embora eu acho que dentro do meio político todo mundo sabe a origem. Em nota, a deputada Jandira Fegali disse que nunca negou que esteve em algumas ocasiões com o então presidente da Transpetro, Sérgio Machado, mas disse que todas as doações recebidas em suas campanhas eleitorais foram lícitas, registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Sérgio Machado disse também que intermediou o pagamento de propina no valor de 250 mil reais pela Queiroz Galvão ao então presidente do Partido Progressista, Francisco Dornelles, durante as eleições de 2010. O valor teria sido destinado ao PP do Rio de Janeiro. Ele também explicou como fez repasses de dinheiro para o PSDB na eleição de 1998. O objetivo era eleger o maior número possível de deputados. Nossa ideia era que o partido pudesse eleger uma grande bancada, era poder contribuir de 100 a 300 mil reais com o candidato para que pudesse ajudar na sua campanha. Focamos em 50. Ficou acertado de a gente receber 4 milhões da campanha oficial. Sim. Que veio através do Luiz Carlos Mendonça de Barros, que na época era ministro das Comunicações. Sim. E os outros 3 nós passamos em diversas empresas. Uma delas que eu me lembro foi da Camargo Correia, que nos deu 350 mil reais em espécie na casa do Luiz Nascimento. A Camargo sempre foi uma boa financiadora
do PSDB. Machado contou que, ao todo, foram arrecadados 7 milhões de reais que foram distribuídos em várias parcelas. A maior parte, segundo ele, ficou com Aécio Neves. O Aécio disputava a eleição para deputado federal, ele ficou com 1 milhão desse recurso. Em dinheiro. Em dinheiro. Ele entrega pessoalmente para ele? Ele mandava um portador dele, que era um rapaz jovem, moreno, que andava sempre com a mochila e sempre de roupas casuais. O PSDB divulgou nota assinada pelos senadores Aécio Neves e Cássio Cunha Lima e o deputado Antônio Embaçaí. O partido diz que tentar envolver líderes do PSDB em atos supostamente ocorridos há 18 anos, sem qualquer fato que os comprove, apenas demonstra o desespero de alguém que, para obter vantagens em sua delação, não se constrange em caluniar e difamar. Além disso, diz a nota, Machado jamais teve qualquer função de arrecadação de recursos nas campanhas do PSDB. Machado disse ainda que, tempos depois, em 2006, precisou de ajuda para aprovar no Senado um projeto que definia o limite de endividamento da Transpetro. Na época, ele procurou o senador Sérgio Guerra, do PSDB, que morreu em 2014. Guerra disse que procuraria o senador Heráclito Fortes, que era o presidente da comissão onde o projeto estava parado. Quando chegou na Comissão de Infraestrutura, o projeto começou a ter dificuldade de avançar. Eu procurei o senador Sérgio Guerra, ele me disse que a grande dificuldade é porque tinha senadores que só aceitavam pautar se houvesse doações para a campanha. Aí eu voltei a ele e disse que poderia pagar 2 milhões. 1 milhão para ele e outro milhão para o Heráclito. O 1 milhão dele eu paguei no ano seguinte em dinheiro do fundo. E a parte do Heráclito, metade foi paga em doação oficial, e em 2014 ele me cobrou bastante para pagar outra metade, como não tinha recurso. Quando foi? Em 2014. Inclusive tem várias ligações dele para a Transpetro, e eu não tinha recurso e não pude honrar o compromisso. E aí depois que a gente fez esse acerto, depois que combinamos, rapidamente o projeto entrou em pauta e foi aprovado. Heráclito Fortes era do Democratas nessa época. Hoje é deputado federal pelo PSB. Machado também citou outros políticos, entre eles o senador José Agripino Maia e o filho dele, o deputado federal Felipe Maia, os dois do Democratas. Eu fiz doação para ele 2 vezes, um em 2010, que ele era candidato a senador, de 300 mil reais da construtora Queiroz Galvão. E em 2014 ele me pediu para fazer a doação para o filho dele, que era candidato a deputado federal, Felipe Maia. 2014? Também da construtora Queiroz Galvão. Qual foi o valor do Felipe Maia? Felipe Maia foi 250. Total 550. A delação de Sérgio Machado levou o presidente em exercício, Michel Temer, a se manifestar. Ele disse que as acusações são mentirosas e criminosas. O discurso não estava previsto. Foi decidido às pressas. Os jornalistas convocados em cima da hora e sem direito a perguntas. Michel Temer foi direto ao assunto. Eu quero fazer uma declaração a respeito da manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. E quero dizer aos senhores e às senhoras que eu falo, em primeiro lugar, como homem, como ser humano, para dizer que a nossa honorabilidade está acima de qualquer outra função ou tarefa pública que eu exerça no momento ou venha exercer. Não deixarei passar em branco essas afirmações levianas que eu acabei de mencionar. E eu falo com palavras indignadas, mas ao meu estilo, para registrar, mais uma vez, que esta leviandade não pode prevalecer. Temer disse que se a acusação fosse verdadeira,
ele não poderia estar onde está. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou, não teria até condições de presidir o país. Por isso que a primeira palavra que dei foi precisamente como homem, para poder andar nas ruas do meu estado, nas ruas do Brasil, receber os cumprimentos e as homenagens que tenho recebido neste último mês, em todos os locais por onde passo, e para não deixar a afirmação de que, eventualmente, eu pratique atos mal feitos. Temer afirmou que a citação de seu nome pode afetar o governo. Do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça a atividade, ou pode embaraçar a atividade governamental. Nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. Michel Temer falou por quase 8 minutos, mas não deu nenhuma explicação sobre as 2 menções feitas a ele na delação do ex-presidente da Transpetro. Ontem, Temer havia se limitado a divulgar uma nota negando ter pedido qualquer doação ilícita a Sérgio Machado. Mas hoje, na avaliação do Planalto, só a nota foi pouco para o tamanho do estrago político descrito no noticiário. Sérgio Machado rebateu o discurso de Temer com uma nota. Disse que quando se faz acordo de colaboração, assume-se o compromisso de falar a verdade e não se pode omitir nenhum fato. Machado reafirmou sua delação contra Temer. Disse que em setembro de 2012 foi procurado pelo senador Waldir Raupp, presidente em exercício do partido, com uma demanda do então vice-presidente da República, Michel Temer, um pedido de ajuda para o candidato do PMDB a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, porque a campanha estava em dificuldades financeiras. Naquele mesmo mês, esteve na base aérea de Brasília com Michel Temer, que embarcava para São Paulo. Disse que se reuniram numa sala reservada e que Temer solicitou doação para a campanha de Chalita. Machado afirma que o vice-presidente e todos os políticos citados sabiam que a solicitação seria repassada a um fornecedor da Transpetro, através da influência direta dele. Não fosse isso, Temer teria procurado diretamente a empresa doadora. Machado diz que depois disso falou com a empresa Queiroz Galvão, que tinha contratos com a Transpetro, e viabilizou a doação de R$1,5 milhão ao Diretório Nacional do PMDB e que o diretório repassou os recursos diretamente à campanha de Chalita. Outro citado da cúpula do PMDB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também voltou a reagir hoje. Essa delação do ex-senador Sérgio Machado, que é uma delação mentirosa do começo ao fim. Ela não apresenta uma prova sequer. É a repetição de narrativas de delatores que estão desesperados para sair da cadeia ou querem limpar, lavar milhões que pilharam do setor público. Eu não acho isso razoável. Renan também saiu em defesa de Temer. Essa citação do Sérgio Machado com relação ao presidente Michel Temer, nós que conhecíamos as relações de todos, é uma coisa mentirosa, mais do que mentirosa, é uma coisa criminosa. Ele não tinha sequer essas relações diretas com o presidente Michel para citar, para constranger o presidente Michel Temer numa circunstância dessa. Eu repilo e tenho certeza que o Brasil repelirá isso também. Renan disse que no que depender do Senado, nada disso vai travar as votações das medidas de interesse do governo. Há uma consciência no Congresso Nacional e mais no Senado Federal, no sentido de que nós temos que criar condições para viabilizar esse governo, porque não há nenhuma
coisa posta ao Michel Temer. O que está posto para o Brasil nesse momento é o Michel Temer. Então é em torno deste governo provisório sim, que nós temos que criar uma agenda, ajudar na estabilização da economia. Outro PMDBista de peso, o ex-presidente José Sarney, também citado por Machado, se defendeu. Em nota, disse que nunca recebeu das mãos de Machado nenhum centavo, nunca discutiu com os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá questão relativa a recursos financeiros e que não conhece nem nunca teve qualquer contato com os filhos de Machado, nem com a pessoa por ele citada. Sarney disse que mantém a decisão de processar Sérgio Machado para esclarecer a verdade e punir o delator. Senadores dizem que não se surpreenderam, mas consideram graves as acusações. Porque o PMDB é o partido do presidente, é o partido que assumirá o governo no caso de haver um impeachment da presidente Dilma. É o maior partido. Então é muito grave que seja no PMDB. As informações eram muito poucas ainda em relação ao maior partido do Brasil, que é o PMDB, não é? E agora elas vêm como uma bomba. Num almoço com empresários em São Paulo, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu a Lava Jato, mas cobrou uma solução para o desfecho da operação. Nós temos que fazer com que tenha o melhor e o maior resultado possível. Mas, por certo, que nós todos estamos pensando neste momento, afinal, quem é que é culpado, quem é que não é culpado. Isso é que todo mundo quer saber. Portanto, esse é o sentido de apontar quem é que não é. Não teve absolutamente nenhum outro significado. O governo do presidente Michel Temer apoia e nós entendemos que a Lava Jato presta um grande serviço ao processo político brasileiro, ao Brasil. Michel Temer não quis comentar a nota divulgada por Sérgio Machado depois do pronunciamento. O Jornal Nacional também voltou a procurar hoje todos os citados por Sérgio Machado. E, mais uma vez, eles foram veementes ao negar as supostas irregularidades. As declarações estão disponíveis na página do Jornal Nacional na internet. A seguir, encontrado o corpo